Shalom, shalom, amados. É com muita alegria e felicidade no meu coração que eu venho hoje compartilhar um tema muito especial, algo do coração de Deus que o Pai colocou ao meu coração para entregar nesta tarde aos famintos e sedentos do Senhor, aqueles que desejam conhecer mais de Deus, aqueles que desejam ter a revelação da Tua glória, da Tua soberania, da Tua majestade sobre nós. Hoje nós vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Eu creio que é algo que o Pai tem desejado manifestar nos últimos dias. A revelação da Sua glória, da Sua beleza, da Sua santidade aos filhos que são verdadeiramente apaixonados por Cristo, apaixonados pela Tua presença e pela Sua manifestação nesta terra. E assim eu inicio, então, este estudo, este ensino sobre tão maravilhoso, tão profundo sobre a personalidade do Espírito Santo. Porque nós sabemos que o precioso amigo Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo e ele é uma pessoa. Quando o Senhor Jesus nos disse que nos enviaria o Consolador, o Senhor Jesus se referia a Ele como uma pessoa, alguém em quem seguraria em nossas mãos e nos ajudaria em todos os momentos, porque a palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. E quando o Senhor Jesus, Ele deixa o seu corpo físico sobre essa terra e vai para os céus, Ele se refere que estaria conosco através do precioso Espírito Santo. Então, para entendermos um pouco melhor quem é o precioso amigo Espírito Santo, nós vamos começar desde o início dos tempos bíblicos, onde o seu nome já é revelado, já é comentado. Vamos fazer aqui a leitura de Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aqui nós vemos que desde a fundação do mundo, o precioso amigo Espírito Santo, ele já se movia sobre as faces da terra, mesmo quando ainda o Senhor não havia criado os seres, quando o Senhor ainda não teria terminado a criação do mundo, mas ele já se movia entre nós. Também vemos em Gênesis capítulo 2, no verso 7, onde o Senhor diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então nós vemos que o precioso amigo Espírito Santo, ele é quem nos deu o fôlego de vida. Nós podemos dizer que ele é o poder da criação, porque ele vem para materializar, aquilo que já é, aquilo que já existe no plano espiritual, ele materializa aqui na terra. Então é algo tão lindo, algo tão maravilhoso quando falamos do precioso amigo Espírito Santo. E eu creio que é um desejo intenso do coração do Pai, esse relacionamento profundo com todos os filhos e com todas as filhas do Senhor, de forma que possamos o conhecer, de formas que possamos o ouvir e nos relacionarmos com Ele, assim como nos relacionamos com o nosso melhor amigo, com o nosso melhor amigo terrestre. Hoje há muita dificuldade dos filhos e filhas do Senhor de entender este relacionamento, porque não é algo fácil para a nossa carnalidade humana admitir que temos um amigo invisível, um amigo que não podemos ver a todo instante, que não podemos tocar a todo instante, em que não podemos sentir a todo instante, mas nós podemos sim saber qual é o querer, a vontade do Senhor a todo instante. A partir do momento em que aprendemos a nos relacionar com Ele, é possível sim sentir, é possível sim ouvir o Senhor, é possível sim saber o que o Senhor está sentindo naquele momento. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês, meus amados do Senhor. E nós vamos começar aqui falando do precioso amigo Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito Santo, porque à medida que nos relacionamos com Ele, nós passamos a nos parecer com Ele, porque a palavra diz que o Senhor, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, quanto mais nos relacionamos com Ele, com o nosso amigo, mais
mais somos parecidos com Ele, passamos a manifestar em nós os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo revelam, na verdade, quem Ele é. E aqui nós lemos em Gálatas 5, versos 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se o seu caráter hoje reflete algo que seja diferente desses 9 frutos que foram comentados aqui, significa que não estamos tão próximos do Senhor. Mas quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você manifesta em sua vida esses 9 dons espirituais. E eles passam a ser refletidos sobre esta terra, porque você está refletindo a imagem do Senhor. Então é algo tão lindo, é algo tão maravilhoso, meus amados. A palavra ela menciona o precioso amigo Espírito Santo de várias formas, como o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, o Espírito do poder, do amor e do bom senso, o Espírito da sabedoria e da revelação, o Espírito da adoção, o Espírito da santificação, o Espírito de vida, o Espírito de mansidão, o Espírito de consolo, o Espírito eterno, o Espírito conselheiro, o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade. Então, são várias nomenclaturas que refletem este caráter divino do precioso amigo Espírito Santo. Meu Deus, quão glorioso é isto, Senhor. E a palavra também nos diz algo tão maravilhoso, que o precioso amigo Espírito Santo, ele é a garantia da nossa salvação, ele é o penhor da nossa salvação. Nós podemos ler em 2 Coríntios 1, dos versos 21 a 22, ora, o Senhor que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, impôs em nós o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, é uma garantia da nossa salvação. Ele nos garante a salvação. É algo maravilhoso, extraordinário do Senhor. Em Apocalipse 21 nos diz que agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então nós somos o tabernáculo do Senhor. Ele está conosco. É algo maravilhoso e extraordinário do Senhor. Quando pensamos que antigamente, no Antigo Testamento, nós vemos que haviam as pessoas responsáveis, designadas ao ofício de carregar a Arca da Aliança, como, por exemplo, os sacerdotes, E hoje, nós somos os responsáveis por carregar a Arca da Presença. Nós somos o tabernáculo do Senhor. Por quê? Porque Ele habita dentro de nós. Então, é algo tão maravilhoso que o Senhor Jesus nos proporcionou, enquanto humanos, enquanto falhos, carregar dentro de nós o Espírito do próprio Deus vivo. E assim somos chamados templo do Espírito Santo. Olha que maravilha, que coisa extraordinária que o Senhor fez entre nós. Então, o Senhor Jesus, Ele nos disse que o precioso amigo Espírito Santo, todas as obras que Ele faz aqui na Terra, é com um único propósito, o de testificar o nome de Jesus. E Ele diz em João 15, 26, quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. Então, o único propósito do amigo Espírito Santo aqui nesta terra, nas suas obras, nas suas grandezas, nós sabemos que Ele é o dono do poder, Ele é o poder da criação sobre esta terra. Ele é extraordinário, mas é algo tão lindo e tão maravilhoso quando pensamos que Ele é tão grande, que Ele é tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo Ele está aqui para testemunhar o nome de Jesus. Então tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é ocorrido na terra deve servir para mencionar o nome de Jesus, para glorificar o nome de Jesus. Olha que maravilhoso é conhecer este princípio. O precioso amigo Espírito Santo, então, ele foi uma promessa do Pai, Quando o Senhor Jesus, antes da sua ascensão, ele disse que nós receberíamos o Espírito Santo, Então, ele diz em Atos 2,38, arrependam-se a cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é um dom soberano, um dom supremo, um dom maravilhoso. E também em João 3, dos versos 5 ao 7. E respondeu Jesus,
digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, ele é uma chave para que entramos no reino de Deus. Devemos não só aceitar o Senhor Jesus e nascer das águas, onde deixa-se o velho homem, mas também nós deveremos deixar totalmente a nossa carne e permitirmos sermos dominados pelo nosso Espírito, aonde nascemos do Espírito. Então isso é algo tão lindo, tão maravilhoso. Esse novo nascimento do Espírito, para aqueles que são selados pelo precioso amigo Espírito Santo mediante o batismo, ele nos dá acesso ao reino dos céus, para que o vivamos e o desfrutamos aqui na terra. Então é algo tão lindo, tão maravilhoso. E o Senhor, ele nos diz, né? Nós vamos falar agora sobre a personalidade do Espírito Santo, porque nós sabemos que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo e ele é uma pessoa, né? Uma pessoa que ele tem o seu caráter sobre esta terra, ele tem a sua personalidade, ele tem as suas características e é exatamente isto que nós vamos falar neste momento. Então, nós vamos falar sobre João 16. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Assim o Senhor Jesus disse, né, que quando ele subisse aos céus, que ele nos enviaria o Consolador, o precioso amigo Espírito Santo. E a manifestação do Espírito Santo sobre esta terra, ela ocorre de três formas. Nós sabemos que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, a onisciência do Senhor dá-lhe a ele o entendimento de todas as coisas. Por isso que nós dizemos que ele é o nosso melhor amigo. Porque de que valeria eu consultar alguma outra pessoa ou algum outro colega no lugar do precioso amigo Espírito Santo? Nós podemos sim ter amigos terrestres, conselheiros, líderes, pastores que estão nos alinhando ao propósito do Senhor, mas não existe ninguém mais apropriado em nos direcionar, em nos aconselhar, em nos alinhar ao propósito de Cristo sobre essa terra do que o próprio precioso amigo Espírito Santo, porque ele é onisciente, então ele sabe de todas as coisas. Davi disse algo muito interessante sobre isso em Salmo 139, dos versos 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe, percebes meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então, Davi aqui ele revela que o Senhor conhece todos os teus caminhos e muito antes dele pronunciar algo, o Senhor já sabe porque conhece os teus pensamentos. Meu Deus, como é glorioso o precioso amigo Espírito Santo. A palavra diz que ele é aquele que sonda os nossos corações e ele conhece a intenção do nosso espírito. Por isso dizemos que ele conhece as necessidades de cada filho, porque ele sabe aquilo que é desejo do teu coração. Então eu te convido agora a se relacionar com este amigo, a ter uma íntima comunhão com este amigo, que conhece tua causa, tua necessidade e aquilo que verdadeiramente vai te fazer bem sobre esta terra. É maravilhoso, é extraordinário o plano do Senhor. Nós sabemos também que ele é onipotente. Por que nós dizemos que ele é onipotente? Porque nele é concentrado todo o poder da criação do mundo, todo o poder da divindade nele. Ele é a pessoa da Trindade que carrega todo o poder da criação do mundo. Ele é o poder. Então é algo tão lindo e maravilhoso quando então pensamos que quando estamos conectados com o precioso amigo Espírito Santo, nós estamos, na verdade, conectados com a fonte de poder, com a fonte da criação do mundo, com o dono do mundo. Meu Deus, isso é algo tão lindo, é tão maravilhoso. E nós mencionamos aqui agora, para exemplificar de melhor maneira, né? Gênesis 17:1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. E assim ele fala para que andamos segundo a tua vontade. E em Marcos 10:27 ele fala: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, quando sabemos que ele é a fonte do poder, tudo aquilo que é impossível se torna possível. Porque se temos acesso a ele, temos acesso
a tudo aquilo que é ilimitado sobre esta terra. Porque Ele é a fonte, Ele é o poder da criação, meu irmão e minha irmã no Senhor. Meu Deus, que glorioso este ensino. E também o Senhor, Ele é onipresente. A sua onipresença nos dá a garantia de que Ele esteja em todos os lugares desta terra, até os confins da terra ao mesmo tempo. Nós sabemos que o mesmo Deus que está aqui comigo, está aí com você, está lá com a sua família, está lá com seu irmão, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é algo tão extraordinário, tão maravilhoso. E nós sabemos que, assim como diz em Salmo 139, né? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Então assim dizia Davi, né? Para onde eu poderei fugir se o Senhor está em todo lugar? Se eu subir, se eu descer, lá tu estás, Senhor, porque tu és soberano, tu és majestoso, tu estás em todo lugar, amigo Espírito Santo. Meu Deus, que maravilhoso. Davi já entendia esse princípio, meus irmãos. Então, meus amados, o precioso amigo Espírito Santo, ele conhece tudo aquilo que está oculto sobre esta terra, né? Porque em Provérbios 15 diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, nada fica escondido do Senhor, nada fica oculto do Senhor sobre esta terra. E existem outras características, então, que nos refletem como é a personalidade do amigo Espírito Santo. Como podemos nos relacionar com um amigo que não podemos ver, mas como conhecê-lo melhor, como sabemos a sua personalidade, a forma como ele pensa, a forma como ele age, a forma como ele anda sobre esta terra. Nós sabemos que o precioso amigo Espírito Santo, ele é Jesus ilimitado sobre esta terra. O Senhor Jesus veio representar a forma física em um corpo humano limitado, em um corpo físico humano, mas o amigo Espírito Santo, ele é limitado sobre esta terra. Ele é Jesus sem limites. Então isso é algo tão lindo e tão maravilhoso. E nós podemos ver que o precioso amigo Espírito Santo, a sua personalidade, ela está refletida, na verdade, em 3 partes: em intelecto, emoção e vontade. E ele refletia um caráter doce, humilde e manso, e ao mesmo tempo de grandeza, de fortaleza, quando ele fez a criação do mundo, quando tudo ele materializou, né? Nós podemos ver aqui um grande contraste na sua personalidade, como alguém tão doce, tão humilde, tão manso, tão sensível, ao mesmo tempo porta em si, porta dentro da sua personalidade o poder de toda a criação do mundo, a fonte do poder. Então é algo tão lindo, algo tão curioso quando falamos da personalidade do amigo Espírito Santo, né? E nós podemos ver então que alguns relatos bíblicos refletem que ele pensava, né? Então ele tinha um intelecto, a mente, né, do precioso amigo Espírito Santo, como vemos em Romanos 8:27. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, se o precioso amigo Espírito Santo ele está aqui para interceder pelos santos de acordo com a vontade de Deus, é porque ele consegue ter aquele intelecto, ele consegue pensar e saber a vontade de Deus, ter o conhecimento de Deus Pai, para que ele então interceda por nós. É algo tão lindo e tão maravilhoso, meus amados. Nós também sabemos que o precioso amigo Espírito Santo, ele tem vontade própria. Assim como vemos no versículo de 1 Coríntios 12, versos 11, todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer, né? Então nós sabemos que assim também são os dons, né? As coisas, ele distribui conforme ele quer, conforme a sua vontade. Então ele tem vontade própria, né? Ele age de acordo com a sua vontade, porque ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono de todos os dons espirituais, então ele dá a cada um conforme ele quer, conforme a sua vontade. O precioso amigo Espírito Santo, ele tem sentimentos, né? Nós vemos em Romanos 15, reconhecendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então nós vemos que ele manifesta aqui um sentimento. E qual o sentimento principal do precioso amigo Espírito Santo? O amor.
Se nós podemos descrevê-lo em um único sentimento que descreve que revela a exatidão exata de seu ser, é o amor. O precioso amigo do Espírito Santo, ele reflete o amor de Cristo por nós, o amor do Deus Pai por nós. Ele reflete de todas as três das três pessoas da Trindade ali, o amor é refletido através dele, o amor entre nós. E a palavra diz que o amor dele nos constrange. Quando ele está presente no ambiente, ele muda aquele ambiente, aquele amor nos constrange. É muito permissível sentir, é um amor tangível, é um amor palpável. Então é muito maravilhoso, extraordinário nos relacionarmos com ele. O precioso amigo Espírito Santo também é alegre, né? Nós vemos aqui em Neemias 8:10, onde ele diz, e Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam, do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então Neemias aqui reflete que o Senhor é alegre, e quando ele se alegra, nós somos fortalecidos. Nós devemos também nos alegrar, porque a nossa alegria depende da alegria dele. Então isso é algo tão maravilhoso. Quando nós aprendemos a nos relacionar com o amigo Espírito Santo, nós vemos que quando estamos passando às vezes por momentos tão difíceis, mas a partir dos momentos em que somos obedientes ao Senhor e passamos a alegrar o coração do Senhor, a alegria dele torna-se a nossa alegria, a nossa força. Então a alegria de um filho e de uma filha do Senhor está baseada na alegria do precioso amigo Espírito Santo, porque isso será refletido e vertido sobre nós, a mais pura alegria, meus amados irmãos do Senhor. Então nós podemos também entender que ele é muito sensível, por isso que a palavra diz, né, para que nós não entristeçamos o amigo Espírito Santo, porque ele é muito sensível, é muito fácil entristecer o amigo Espírito Santo. Então ele é muito delicado, ele é muito sensível ao ambiente, por isso que quando estamos em algum lugar, devemos pensar em todas as nossas atitudes. Por muitas das vezes nós passamos alguns momentos em que muitas pessoas não estão vendo, né, aquilo que estamos passando, ou aquilo que estamos fazendo, e às vezes a gente fala, não tem problema se eu pecar hoje, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, mas é aí onde está o erro, meu amado e minha amada irmã no Senhor, porque o maior erro que um filho, uma filha pode cometer não é aquele que as pessoas veem, mas é aquele no oculto, porque o Senhor está vendo, ele é o seu templo, ele mora dentro de você, então ele conhece todas as coisas, então tem que ter um zelo e um cuidado muito grande dentro de nós, para que não entristeçamos o amigo Espírito Santo, porque ele é muito sensível, ele é muito amoroso, ele é muito afetivo, e uma simples atitude sua, pecaminosa, pode simplesmente entristecê-lo, magoá-lo e apagar a voz dele sobre a tua vida, apagar os sinais que ele dá sobre a sua vida. Não que ele vai deixar de falar com você, mas pode ser que ele fale mais baixo, pode ser que ele te toque mais fraco. Então não apaga, não entristeça o amigo Espírito Santo, meu amado e minha amada irmã no Senhor. Aqui nós podemos ver a sua sensibilidade em Efésios 4:30, onde o Senhor diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Né? Então há um chamamento, há um alerta sobre isso entre nós. E o Senhor também diz que quanto mais severo castigo julguem vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então é possível, meus amados, é possível nós entristecermos o amigo Espírito Santo. Então muito cuidado para não magoar o seu melhor amigo, o seu único e verdadeiro amigo, o precioso amigo Espírito Santo de Deus. Nós podemos ver também que ele é um pai encorajador. Ele é um pai encorajador, assim como nós vemos em Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, nós podemos ver que ele edificava, ele encorajava, né? Aqui que toda a igreja era encorajada, edificada pelo Senhor, mediante o seu temor, né? Eles tinham o temor dele, mediante o temor, o respeito a ele edificava, ou seja, ele dava crescimento espiritual, ele encorajava. Então nós vemos aqui um pai encorajador, uma característica de um pai encorajador. É tão lindo e tão maravilhoso.
E aqui nós vemos também a sua característica, né? Em Romanos 8:26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então assim ele reflete o seu caráter ajudador. Por isso é tão importante orarmos com o Espírito Santo, porque nós não sabemos interceder como nos convém. Nós não sabemos pedir conforme nos convém. A nossa visão humana é limitada, é apenas o que tem aqui aos nossos olhos físicos. Nós não conseguimos enxergar além, nós não conseguimos ir além. Por isso é de extrema importância orarmos com o amigo Espírito Santo, porque ele vai te dar esse discernimento, ele vai te ajudar através de gemidos inexprimíveis a orar como convém, a te alinhar ao propósito divino. Ele é o nosso ajudador. E assim também nós vimos que o Senhor, ele diz, né? Outro exemplo, né, de que ele é o nosso ajudador, em 1 Coríntios 2, do versículo 10 ao 13, o Senhor ele nos diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas de homens, a não ser o Espírito do homem, que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, ele diz que aqui, quando temos dentro de nós, habitando o precioso amigo Espírito Santo, ele nos dá o entendimento das coisas espirituais, porque o homem carnal só consegue entender aquilo que é carnal, mas as coisas espirituais são discernidas e entendidas pelo Espírito Santo em nós, pela ajuda do Espírito Santo em nós. Então, assim ele é o nosso ajudador. E também, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a palavra diz, né, isso em João 16:8, e a palavra também diz, né, não por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Então, o Espírito Santo nos convence, né, nos constrange, nos alinha, nos mostra aquilo que está errado em nossas vidas e nos alinha ao centro e à vontade, ao querer do Senhor em nossas vidas. É algo tão lindo e tão maravilhoso. E ele também reflete um caráter capacitador, né? O precioso amigo Espírito Santo, ele nos capacita a obra ministerial, ele nos capacita em todas as nossas fraquezas, ele nos traz esta graça, esta misericórdia sobre nós. Porque assim diz em Isaías 11, versículo 2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor no Senhor. Então aqui nós vemos a capacitação do Senhor. Quando nós passamos a ter esses 7 atributos que refletem a sua essência, a totalidade da sua plenitude espiritual em nós, nós somos então capacitados para toda boa obra. Mais uma vez enfatizando aqui quais são esses 7 atributos: sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor no Senhor. Então é algo tão maravilhoso. E também o Espírito do Senhorio é algo tão maravilhoso, né? Esses 7 atributos revelam em nós e trazem sobre nós a plenitude, da total divindade de Cristo, da total divindade do amigo Espírito Santo. Algo tão lindo e tão maravilhoso. E nós podemos ver então, meus amados, que o Senhor ele diz o seguinte, né? Que os seus filhos, né, ouvem a sua voz. Então aqui há um desejo, né, um desígnio do Pai de que verdadeiramente os filhos possam ouvir, de que verdadeiramente os filhos possam o conhecer, né? E quando a palavra menciona acerca do precioso amigo Espírito Santo, ela nos diz que há algumas manifestações corpóreas dele, algumas manifestações físicas do precioso amigo Espírito Santo, embora nós sabemos que ele é invisível, mas a unção, ela pode tornar o seu corpo visível, a sua forma fisicamente visível. Nós podemos, em alguns momentos, ter a visão, né, dado pela unção do precioso amigo Espírito Santo, que é revelada de forma individual, né, a cada filho e filha do Senhor. E nós vemos aqui exemplos bíblicos, né, em que houveram essas manifestações. Quando o precioso amigo Espírito Santo veio sobre o Senhor Jesus,
ele veio com uma forma de pomba, né? Ele veio com uma forma de pomba. Nós vemos outros exemplos bíblicos também, em que foram comentados exemplos de óleo, a capa, exemplos bíblicos, né? E o óleo, o fogo, né? Quando Elias ali, ele fez o altar também, né? Quando os profetas de Baal, de Azerá, né? O Senhor ele se manifestou através do fogo, né? Assim como muitos outros exemplos bíblicos, no exemplo de Moisés, né? A sarça ardente, a glória do Senhor estava ali. Então a gente vê muitos exemplos bíblicos também do fogo, muitos exemplos de algumas manifestações físicas, naturais, né, do precioso amigo Espírito Santo ali, usando a matéria para se manifestar. E hoje isso também é possível. Hoje nós podemos o ver de várias formas, de várias maneiras, né, na matéria natural mesmo aqui da Terra, né. E o Senhor, ele diz então, né, que há um nível de entrega em comunhão com o Pai que ele passa a se revelar ao Filho. E quanto maior for a entrega, maior será a profundidade do conhecimento dele. Então, quanto mais nos relacionamos com ele, quanto mais nos entregamos a ele, nos consagramos a ele, mais ele vai se revelar a nós. Então, é algo diretamente proporcional, né? Quanto mais eu me dou a ele, mais ele dará dele para mim, mais ele vai se revelar a mim. Então, para aqueles que desejam ter algo a mais do Senhor, eu quero te encorajar a ter uma busca intensa pelo Senhor, em profundidade. Não se contente só com o raso, não se contente só conhecer aquele Deus, né, de quem a gente se ouve falar, mas queira conhecer este Deus. Jó, ele disse um dia, né, que antes ele ouvia Deus só de ouvir falar, mas agora os seus olhos ouviram, né, porque Jó chegou um momento em que ele se relacionou tanto com o Senhor que ele podia ver o Senhor. Então isso é algo tão lindo, tão maravilhoso, e é algo que eu desejo, meu amado, minha amada irmã no Senhor, que todos nós possamos ter, né, esse relacionamento intenso com o Senhor, de tal forma que um dia nós não vamos falar o Deus da Bíblia que eu ouço falar, eu ouvi Jó falar, eu ouvi Moisés falar, Elias falou desse Deus. Não, eu conheço este Deus, eu conheço o Deus de Elias, eu conheço o Deus de Moisés, eu conheço o Deus de Josué. Então isso é algo tão lindo, tão maravilhoso, que está disponível para todos nós. E é o que o Pai deseja, se revelar a cada filho e cada filha do Senhor. Ele deseja mostrar a sua glória de forma individual a cada um de nós, conforme lhe convém. Então não queira conhecer Deus apenas de ouvir falar, mas queira conhecer este Deus com os teus próprios olhos, sentir este Deus, tocar este Deus todos os dias, porque esse toque transforma, meu amado e minha amada irmã no Senhor. E aquele que o busca, aquele que o deseja, ele vem, ele vem. Aleluias, glória a Deus. Então, quando nós vemos, né, o Senhor diz em João 10, versos 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, ele diz o quê? Que aqueles que são filhos ouvem a sua voz. Então, nós temos aqui uma das manifestações pelas quais nós podemos conhecer a essência divina do precioso amigo Espírito Santo, né? E como podemos saber que ele está em um ambiente? Como podemos saber se estamos no caminho certo, se estamos nos relacionando da maneira correta com ele? Porque ele vai se revelar a nós através de 3 formas bíblicas padrões. A primeira delas aqui comentada é através da voz, mas ele também pode se comunicar conosco através da visão e do sentimento. E a voz, como diz aqui em João 10, 27, então as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então aqueles que são os meus filhos, eu permito-lhes ouvir a minha voz. Meu Deus, que algo extraordinário, que algo maravilhoso. Vocês conseguem entender que nós temos dentro de nós o Espírito do próprio Deus vivo, nós podemos ouvir a sua voz. Mas quando a palavra se refere a ouvir a voz de Cristo, hoje manifesta através do Espírito Santo dentro de nós, ela não se refere a uma voz com que vamos ouvir a um chamamento de um amigo, de um pai, de uma mãe, não, mas é uma voz interior, é um testemunho interior que vem através do nosso coração. E a palavra ainda nos orienta de quando ficarmos com dúvidas se em relação a essa voz, se ela procede do Senhor ou não, basta que a perguntemos se essa voz confessa que o Senhor vem em carne, porque todo espírito que testifica que Cristo vem em carne sobre essa terra provém do Senhor. Então é algo tão maravilhoso, tão lindo e extraordinário. Nós vemos exemplos bíblicos, meus amados, de irmãos e heróis na fé que ouviram a voz de Deus. Jó, por exemplo,
O Senhor se revelava sua voz para ele através de uma voz de um suave sussurro. Ele diz em Jó 26, versos 14. E isso tudo é apenas a borda das tuas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Aqui ele ainda faz esta contraditória, né? Que ele ouviu o Senhor como um suave sussurro, né? Então, olha, vamos imaginar a voz do Senhor como um suave sussurro. E aqui Jó ainda comenta, mas quem poderá conter o trovão do teu poder? Então, aqui é onde eu falo para vocês como ele é, a essência dele é extraordinária, porque ao mesmo tempo que vocês conseguem imaginar alguém tão grande, tão poderoso, ao mesmo tempo ser manso, doce, humilde, simples, realmente a perfeição divina, é a plenitude divina, é manifesta, é algo lindo, é algo extraordinário, é algo que nos comove abundantemente. Já para Ezequiel, o Senhor ele se revela, né, a sua voz através de ruídos de muitas águas e ruído estrondoso, né? Assim ele diz em Ezequiel, capítulo 1, versos 24 e 25, ele diz: ouvi o ruído de suas asas quando voaram. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Então, olha que maravilhoso, que extraordinário, meus amados e minhas amadas no Senhor. Assim também o Senhor se revela, né, para João na ilha de Patmos como uma voz forte e som de muitas águas. Ele diz: no dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. E também Apocalipse capítulo 1, versos 15. Seus pés eram como de bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Então aqui nós vemos, né, esses três exemplos que nos refletem que a voz dele é de muitas águas, é uma voz muito suave, é uma voz mansa, doce. Então, que nós não podemos, nós não sempre esperamos do Senhor, às vezes, né, quando pensamos na sua grandeza, né? Nós vamos ouvir uma voz muito forte, nós vamos ouvir uma voz muito grande, muito assustadora, mas não. Aqui nós vemos o seu caráter doce, humilde, simples sendo manifesto. É algo tão maravilhoso. É algo tão maravilhoso, meus amados. Elias, né? Quando Elias, o Senhor, né, ele foi lá para a caverna, né? Ele se escondeu no monte. O Senhor, ele ficou esperando o Senhor, né? Quando o Senhor disse que falaria com ele ficou esperando o Senhor no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas ele só passou a entender a voz do Senhor, meus amados, quando ele entendeu a simplicidade do amigo Espírito Santo. Então, às vezes, nós complicamos esse entender, este ouvir a voz do Senhor, porque ficamos imaginando, né, que vai vir uma voz muito forte, uma voz muito estrondosa, uma voz muito grave mesmo, mas quando entendemos a sua simplicidade, a sua doçura, a sua mansidão, nós então passamos a ouvir a sua voz, porque entendemos que a voz dele, assim como foi entendida por Elias, né, foi manifesta como murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias entendeu isso, ele passou a ouvir a voz do Senhor. Assim como diz em 1 Reis 19, dos versos 11 ao 13, né? O Senhor lhes disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo que separou os montes e as esmigalhou, e as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, ele só passou a ouvir a voz de Deus quando ele entendeu a sua simplicidade. Então, o Senhor está falando com alguém aqui nesta tarde. Ele está falando que quando entendemos a sua simplicidade, aqui é uma chave poderosa. Passamos então a ouvir a sua voz. Passamos então a entender tudo que o Senhor diz para nós e a nosso respeito. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Outra forma do Senhor se relacionar com os filhos é através de sonhos e visões. Como vemos no exemplo, né, de Números 12, versos do 6 ao 7, o Senhor diz: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos fala com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa.
Então o Senhor aqui, Ele nos revela que com os seus filhos, com suas filhas, com os seus servos, com os seus profetas, Ele fala através de sonhos e visões. É uma das formas de comunicação divina entre nós. Nós vamos entender aqui então a visão do Senhor. Quando Ele nos dá uma visão, nos é permitido conhecer o futuro, né? Assim como foi, né? Nós podemos ver aqui o exemplo de Abacuque 2:3. Pois a visão guarda um tempo designado. A ela, do fim, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore. Espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, ela permite conhecer do futuro, né? Abacuque aqui ele comenta que quando o Senhor ele nos dá uma visão, é algo que vai acontecer. Pode ser que ainda demore um pouco, porque tudo é um tempo determinado pelo Senhor, mas aquilo que Ele te mostra numa visão vai acontecer, né? E isso se cumprirá. E Ele também nos dá instruções da vontade de Deus, né? Assim como vemos em Atos 16:9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava de pé, e ele lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então aqui nós vemos que este homem ele pediu a ajuda de Paulo, do apóstolo Paulo, por meio de uma visão, né? Então por meio de uma visão o Senhor ele deu instruções a Paulo: quando sair daqui, vá para a Macedônia, né? Então a visão nos permite conhecer o futuro, ela nos permite conhecer o que devemos fazer quando está adiante, qual é o próximo passo, né? É algo revelador do Senhor, é algo que nos alinha à vontade divina sobre o nosso propósito nessa terra. É algo tão maravilhoso. E Eliseu também, por meio da visão, abriu ali a visão espiritual do seu servo que estava amedrontado pelo exército inimigo, né? Quando o seu servo estava amedrontado pelo exército inimigo, Eliseu pediu ao Pai que abrisse-lhe a visão para que ele pudesse ver que aquilo que estava com eles, o exército de Cristo, o exército divino que estava com eles, era muito maior do que o exército inimigo. E assim devemos ser nós, que por muitos dos momentos, né, olhamos para as circunstâncias terrenas e isso nos gera medo, nos gera pavor. Mas quando nós temos a abertura da mente espiritual, a visão espiritual em nós, né, alinhados, quando estamos alinhados com a visão espiritual que o Senhor nos permite ter, nós vemos que o nosso problema não consiste naquilo que está na circunstância daquele momento, mas já há uma solução lá em cima. O Senhor está conosco e os planos do Senhor já estão sendo concretizados no plano espiritual. Então isso é algo muito lindo, maravilhoso e extraordinário, nos permite conhecer a grandeza de Deus. Nós temos a revelação de um Deus único, soberano, que está acima, né? O nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Então nós temos essa revelação no plano espiritual quando temos a visão espiritual aberta, né? É algo extraordinário da parte do Senhor. E também Pedro, né? Pedro, quando ele sobe para o terraço para orar, né? Ele fica em êxtase ali ele tem a revelação do plano do Senhor, né? Para onde ele deveria ir, né? Em Atos 10:9, né? Então foi algo mesmo assim que o Senhor, ele, por meio da visão espiritual, ele teve a revelação do plano divino sobre a vida dele. Então, assim, nós vemos vários exemplos bíblicos mesmo em que o Senhor ele usa deste recurso para falar com os filhos, né? Com os seus filhos. Daniel também, né? Nós vemos o exemplo de Daniel, capítulo 2, versos 19, né? Onde ele diz: na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai, né? Então ele disse na visão, né? Foi algo que antes dele ir, ele já se viu, né? A visão nos permite ver antes mesmo de tudo aquilo acontecer, né? E saber aquilo que está a ser revelado, aquilo que está a ser acontecido, concretizado dos planos do Senhor na nossa vida sobre esta terra, muito antes de nós vivermos aquele plano. Ela nos permite ter o conhecimento dele, o conhecimento daquilo que está por vir, para que possamos nos alinhar com o propósito dele sobre esta terra. As visões, elas trazem à existência ao plano espiritual o que está acontecendo, ao plano natural, o que está acontecendo no espiritual. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Assim, Mateus capítulo 17, versos 2 ao 3. Então isso foi o momento da transfiguração, né? Porque a visão ela nos permite ter então esta revelação natural daquilo que está acontecendo no espiritual. Assim foi na transfiguração. A transfiguração, por meio das visões, Pedro, Tiago e João contemplaram aquilo que estava acontecendo no plano espiritual, né? Era algo espiritual, mas eles puderam viver aquilo no plano físico por meio da visão. Olha que extraordinário, meus amados
irmãs do Senhor. E a visão também, ela proporcionou o encontro de Paulo com Cristo, o encontro de Saulo com Cristo, né? Quando nós vemos em Atos 9, né? Que em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Então foi a visão, foi quando Paulo viu aquela luz, ele viu, meu Deus Todo-Poderoso. E quando ele viu aquela glória, aquela luz, ele foi impactado pelo amor de Cristo, ele foi impactado, ele foi transformado. Então a visão, ela transforma as pessoas, ela impacta as pessoas no amor genuíno de Cristo. Meu Deus, que coisa extraordinária. E também nós temos outra forma de Deus falar com os filhos através do sentimento, né? Então o sentimento, ele também é uma forma de Deus se comunicar com os filhos. Por quê? Nós vemos aqui o exemplo de Atos 16, do verso 16 ao 18. Então, certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimos e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Guarde bem essa palavra, indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, eu lhes ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Então, aqui nos reflete, né, quando Paulo, né, estava, né, ali em um momento ali já do seu ministério, né, e em um certo momento ele encontra com uma profetisa, né, e essa profetisa, ela não provinha da parte divina, e ela usava deles, ela falava, né, dos apóstolos que eles estavam fazendo a salvação, só que ela fazia isso de uma forma errada para ganhar dinheiro. E Deus, para alertar Paulo de que aquela profetisa não provinha do Senhor, ela não era uma profeta divina, uma profeta genuína de Cristo, uma profeta de ofício do Senhor, para que Deus revelasse isso para Paulo, Deus causa em Paulo o sentimento de indignação. Então ali, algumas versões bíblicas vão dizer que Paulo se perturbou, se indignou, se perturbou. Então ali é gerado um sentimento dentro de Paulo, quando Paulo fica perto daquela profeta, que ele entende que o Senhor fala com ele que ela não provém do Senhor. Ele entende que por meio do discernimento de espíritos, que provinha de um espírito maligno. E aí ele repreende aquele espírito e é expulso daquela mulher. Então nós vemos assim o quanto é importante, né, essa sensibilidade espiritual, né? E essa sensibilidade espiritual, ela só nos é concedida mediante a comunhão com o amigo Espírito Santo, né? E Paulo, por ser um amigo de Deus, ele tinha essa sensibilidade espiritual, né? E outra forma que Deus também usava o sentimento de compaixão era, em muitos momentos, o Senhor Jesus, ele se moveu nesse sentimento para executar curas, né? É uma chave preciosa quando ele foi ministrar curas, né, no seu ministério terreno, né? Ali o precioso amigo Espírito Santo falava com ele por meio da compaixão, né? Quando o precioso amigo Espírito Santo queria curar alguém, né, ele incomodava o Senhor Jesus, né, causando compaixão, íntima compaixão por aquelas almas que estavam em sofrimento, né, por aquela enfermidade, seja física, seja espiritual, emocional, né? Então ele gerava sentimento de compaixão, e assim também é hoje conosco. Muitas das vezes estamos em algum lugar, o Senhor, ele gera em nós esse sentimento, a compaixão. É um sinal divino de que o Senhor, ele quer fazer algo por aquela vida, algo por aquela pessoa, né? O sentimento, ele não serve simplesmente para nos alertar de um perigo que está acontecendo, né, naquele ambiente, mas também de algo que o Senhor deseja fazer. Deseja fazer na vida de alguém, na vida de alguma pessoa. Então é muito importante estarmos sensíveis, né, a esses sentimentos que o Senhor coloca em nossos corações, porque a partir do momento em que temos o amigo Espírito Santo dentro de nós, já não são mais os nossos sentimentos, mas são os sentimentos dele, né, os sentimentos dele que habitam dentro de nós. Então é muito importante, quando sentirmos algo, o interrogarmos se provém dele, se provém de nós, né, e se for algo do maligno, que seja repreendido, assim como a palavra nos ensina. Então o sentimento trazia a Jesus a percepção do que as pessoas estavam pensando naquele momento, né? Assim foi quando o Senhor Jesus curou aquele paralítico, né? Quando ele disse que perdoaria os seus pecados, né? Então eles arrazoaram em seu coração, né? Começaram a falar que é estes que perdoa pecados, né? Os fariseus começaram a o questionar, né? E o Senhor Jesus entendeu os seus pensamentos, né? Porque o sentimento lhe deu esta capacitação, né? O Senhor Jesus disse, a palavra diz que Jesus, sabendo do que eles estavam pensando, perguntou:
Por que vocês estão pensando assim? Né? Então, o sentimento dava a ele esse entendimento, né? O conhecimento, né? A palavra ali de conhecimento naquele momento do que lhe permitia entender e saber o que eles estavam pensando em seus corações. Então, olha como é algo muito realmente extraordinário, maravilhoso do Senhor. Isso é mencionado em Lucas 5, do verso 18, do 14 ao 24. E o Senhor também nos diz, né? Então, o sentimento, né, ele é uma das principais vias de comunicação celestial do Pai com os filhos, né, através do dom de discernimento do Espírito. E ela nos permite também saber quando estamos em perigo, né? Então, nós vemos, assim, muitos exemplos bíblicos e chaves poderosos, né? Assim como em 2 Samuel, capítulo 13, versos 15, onde o Senhor diz: depois Amon sentiu grande aversão por ela. Então, aqui Deus usou um sentimento para mostrar a Amon de que não era algo do Senhor, né? Então, é um alerta, né? É sempre importante estarmos alerta, atentos a esses três sentidos, né? Que o Senhor usa para falar conosco, através da voz, da visão e do sentimento, né? São os três princípios padrões básicos bíblicos, né? Em que o Senhor ele fala conosco, em que o Senhor nos alerta, em que o Senhor se comunica conosco. Então, se queremos ter um relacionamento íntimo, né, e intenso com o Senhor, é importante aprender a ouvir a sua voz, é importante discernir a sua voz, aquilo que provém do Senhor. Se estamos em um ambiente, estarmos sensíveis ao que o Senhor deseja fazer naquele ambiente, né? Qual a sua intenção, qual o seu plano, qual a visão, como vai ser o nosso futuro, como vai ser, o que vai acontecer, o que está diante de nós, o que está diante dos nossos olhos, né? Então é algo tão lindo, tão maravilhoso. E eu quero mais uma vez deixar claro, né, evidente aqui, que o precioso amigo Espírito Santo, então ele é Jesus sem limite nesta terra, né? Nós não tivemos o privilégio dos apóstolos de ir caminhar com ele, de andar com ele, né, como os discípulos, mas hoje nós podemos ter, né, mediante ao Senhor Jesus que veio na sua forma física. Nós temos o privilégio que teve Elias, nós temos o mesmo privilégio de Moisés, né? É algo tão maravilhoso que está aqui disponível para cada um de nós, né? Esse relacionamento íntimo com o Senhor, e que um dia, meus amados e minhas amadas irmãs do Senhor, que nós possamos, assim como Moisés, né, sermos chamados de amigos de Deus. Então esse é o principal intuito, essa é a principal intenção desta aula de hoje, é revelar, né, um pouco, né, da grandeza, da soberania e da majestade do precioso amigo Espírito Santo. Eu espero que todos possam ter o conhecido um pouco mais, que todos possam ter uma busca intensa e viva por Ele a cada dia, que todos possam ser apaixonados por Ele, pela Tua grandeza, pela Tua majestade, pela Tua soberania. E eu creio que à medida com que vamos nos conhecendo e nos aprofundando nesse relacionamento, vamos nos apaixonando, porque não tem como não nos apaixonar por alguém tão especial, por alguém tão maravilhoso, tão grandioso como o precioso amigo Espírito Santo. E meu desejo é que ele habite dentro do seu coração, que ele alegre o seu coração a cada dia mais e que ele te alinhe ao propósito de Cristo sobre esta terra. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.